Este é Naruto Uzumaki. Ele é um shinobi sem nenhum talento, com as piores notas da academia e teve que trabalhar todos os dias para ficar no mesmo nível que seus rivais. E este é Naruto Uzumaki. Ele é o filho do quarto Hokage, a reencarnação do filho do sábio dos seis caminhos e herdou o chakra de Ashura. Enquanto esse primeiro Naruto é sinônimo de persistência, dedicação e sempre acreditar em si mesmo, independentemente do seu sobrenome ou do seu talento, o outro nos faz pensar que o destino já está escrito e que o seu papel no mundo já está definido desde antes de você nascer. Então qual é o verdadeiro Naruto? Seria Naruto realmente uma história sobre a importância de trabalhar duro e nunca desistir dos seus sonhos, tal como Kishimoto fez o mundo acreditar por quase 2 décadas? Ou foi tudo isso uma grande farsa criada por uma franquia bilionária para esconder uma história sobre como ninguém pode lutar contra o seu destino? Para responder essa pergunta, eu reli os principais capítulos do mangá e fui atrás de toda e qualquer entrevista do Kishimoto que eu pudesse encontrar, procurando por algo que pudesse revelar a real intenção do autor de Naruto ao criar esse universo. E após semanas de pesquisa, somado a 20 anos sendo fã de Naruto, eu acho que eu finalmente encontrei a resposta. Então junte-se a mim enquanto a gente desvenda a grande farsa de Naruto. O ponto de partida para qualquer discussão sobre o debate entre trabalho duro e destino em Naruto é a luta contra o Neji na prova Chunin. Embora muita coisa tenha acontecido durante esse arco, o confronto de ideias entre Naruto Uzumaki e Neji Hyuga marcaria a história de uma forma que talvez nem o Kishimoto tenha previsto. De um lado, o gênio do clã Hyuga. Do outro, o Genin com os piores resultados da academia. Para Naruto, o seu passado não importava, e só você podia decidir o seu futuro. Para Neji, o seu papel no mundo já estava definido, e algumas pessoas estão simplesmente destinadas a serem um fracasso. Um fracassado sempre será um fracassado. O Neji não estava se referindo apenas a poder de luta e treinamento ninja, mas sim sobre a existência de uma pessoa. Nascido na ramificação secundária do clã Hyuga, Neji cresceu acreditando na separação de papéis, talvez como forma de aceitar o que havia acontecido com seu pai. Não há dúvida de que, aos olhos Byakugan do Neji, não havia livre-arbítrio no mundo ninja, mas a questão é que, durante esse arco, o Neji era o vilão, o que significa que era dever do Naruto mostrar que o seu inimigo estava errado. Ao derrotar o Neji usando o jutsu no qual ele, Naruto, havia falhado dezenas de vezes durante a academia, o nosso protagonista mostrou que ninguém está fadado ao fracasso. O trabalho duro havia derrotado o talento, e Neji estava errado. Ou pelo menos essa era a mensagem do episódio. O problema é que, como a gente viria a descobrir, talvez o Neji não estivesse completamente errado assim. Não só era o Naruto, o filho do quarto Hokage, um dos maiores ninjas de todos os tempos, mas ele também era o garoto da profecia que estava destinado a trazer o balanço para o mundo shinobi. Se Naruto Uzumaki já era tão importante assim desde o começo, significaria isso que o destino dele já estava escrito e que o seu tão estimado trabalho duro não foi tão determinante assim? Muito já foi falado sobre o Neji estar ou não certo, mas o fato é que o Naruto tinha sim uma história, uma bagagem que influenciava a vida dele, mesmo que ele não soubesse disso. Nós não devemos esquecer, porém, que o Naruto não sabia de nada disso. Foi apenas durante o arco do Pain que o Naruto descobriu que ele era o filho do quarto Hokage. E apenas durante a sua conversa com o Nagato que ele entendeu o papel da profecia e o que o Jiraiya havia confiado a ele. Durante boa parte da sua vida, tudo que o Naruto conheceu foram os olhares tortos das pessoas da vila. Ele nunca imaginou ser especial, pelo contrário, o Naruto queria entender por que ele era tratado de forma diferente, de forma negativa. Ser o filho do quarto Hokage não impediu Naruto de falhar várias vezes na academia, e ser o garoto da profecia não influenciou em nada o seu treinamento com Iruka, Kakashi e Jiraiya. Aos olhos de Naruto, ele estava sozinho e era ele que definiria o destino dele. Mas será que isso era verdade? A história da profecia do sapo já foi suficiente para muita gente questionar a mensagem do Kishimoto de que o sucesso do Naruto era fruto única e exclusivamente do seu esforço. Se um sapo havia previsto que o Naruto iria fazer muito antes do quarto Hokage ter um filho, onde estava o livre-arbítrio do Naruto? E é aqui que a gente entra no debate mais antigo da história da humanidade: determinismo contra livre-arbítrio. E esse debate influencia demais a história de Naruto. O dicionário de Cambridge descreve determinismo como a teoria de que
tudo acontece como deveria acontecer, já que não aconteceu e nem poderia acontecer de outro jeito. Isso significa que todos os eventos que ocorrem e todas as decisões que uma pessoa toma são inevitáveis, seja por motivo de algum poder maior ou simplesmente pela conservação de momento do universo. Em outras palavras, o Naruto já estava destinado a salvar o mundo ninja. Ele e Sasuke estavam destinados a batalhar no mesmo lugar que Madara e Hashirama lutaram, ecoando o embate entre Ashura e Indra há milhares de anos. Já livre-arbítrio é definido pelo mesmo dicionário como a capacidade de decidir o que fazer, independente de qualquer influência externa. Nessa perspectiva, nada está definido, e tudo que você faz ou deixa de fazer é fruto única e exclusivamente da sua decisão. De acordo com essa visão, toda a escolha que o Naruto fez veio dele e não foi influenciada por nenhuma profecia ou destino. Percebe como esses conceitos são antagônicos? Se existe livre-arbítrio no mundo de Naruto, então Naruto sempre foi livre para fazer suas escolhas. Mas se ele era livre para fazer essas escolhas, como poderia o ciclo de reencarnação do Ashura e do Indra já prever que ele e Sasuke lutariam pelas suas visões do mundo shinobi? Se uma pessoa acredita em determinismo ou livre-arbítrio, é uma questão muito pessoal que envolve vários fatores, inclusive religiosos. No Japão, onde as duas religiões mais praticadas são o shintoísmo e o budismo, é difícil achar uma resposta concreta para esse debate. O sistema de crenças do shintoísmo é baseado na existência dos kami, formas de poder divino, e em como eles se apresentam no nosso mundo. É uma crença, em teoria, menos dogmática, cujo foco é na relação entre o indivíduo e os espíritos ao redor dele, ao ponto de que alguns nem mesmo consideram ela como uma religião. Naruto incorpora vários elementos do shintoísmo, incluindo referências à história de criação que se tornaria a base dessa crença. Izanagi e Izanami, dois kami, criaram a ilha do Japão. Enquanto Izanami pereceu dando à luz a um kami de fogo, Izanagi criou 3 outros kami: Amaterasu, o kami do sol, Tsukuyomi, o kami da lua, e Susanoo, o kami da tempestade. E você muito provavelmente conhece todos esses nomes. Seguindo essa perspectiva do shintoísmo, a história de Naruto talvez não fosse para ser dogmática. Assumindo que o Kishimoto acredite que existe algum nível de livre-arbítrio, a vida do Naruto não pode ter sido completamente escrita antes mesmo dele nascer. Mas isso ainda não resolve todos os nossos problemas, porque mesmo que a intenção do Kishimoto tenha sido escrever uma história na qual um ninja cabeça oca desbravaria o seu próprio destino, a parte final de Naruto aparentemente contradiz isso de muitas formas. O maior problema sobre o debate de destino contra esforço em Naruto não é o fato do personagem ser filho do 4º Hokage, ou mesmo a profecia, mas sim o clã Otsutsuki e as reencarnações dos filhos do eremita dos 6 caminhos. Veja, até o arco do Pain, tudo que a gente sabia era que o Sapo havia previsto que o Jiraiya treinaria a pessoa que mudaria o mundo ninja. Ele não disse quem ou como. E é por isso que o Jiraiya passou tanto tempo buscando por esse aprendiz. A profecia do sapo talvez tenha sido uma profecia autorrealizável, que é quando saber da profecia é o que faz a profecia acontecer. Ao decidir ter um aprendiz, o Jiraiya treinou tanto o Minato quanto os 3 ninjas da Vila da Chuva, e todos eles teriam uma influência enorme na vida do Naruto. Exceto que nada disso reduz o impacto do que o Naruto fez por conta própria. Ao final de tudo, o Naruto se tornou o garoto da profecia porque ele foi o único capaz de achar a resposta que nem Jiraiya, nem Minato, nem Yahiko e nem Nagato conseguiram encontrar. Mas então por que o Kishimoto introduziu o clã Otsutsuki e toda essa bagagem que vem com eles? Quais exatamente eram os objetivos narrativos do Kishimoto com o clã Otsutsuki é difícil dizer, mas o fato é que o embate entre Ashura e Indra também tem raízes culturais. A dicotomia entre Ashuras e Devas vem do hinduísmo, mas também faz parte do budismo e influenciou o trabalho do Kishimoto. Curiosamente, os Ashuras são associados com coisas negativas, como a seca, enquanto os Devas, entre eles o Indra, estão associados com coisas positivas. Em Naruto isso é meio que invertido. Os descendentes de Indra, que um dia viriam a ser o clã Uchiha, são mais ou menos posicionados como o lado errado, enquanto os descendentes de Ashura, dos quais viriam o clã Senju e a Vontade do Fogo, podem ser vistos como os heróis da história. Mas essa é uma visão muito superficial. Veja, o embate entre os descendentes de Ashura e Indra não tem a ver com um lado derrotar o outro, tem a ver com encontrar o equilíbrio.
O dever do Naruto não era derrotar o Sasuke e acabar com o clã Uchiha, mas sim encontrar o balanço no qual os dois poderiam criar um mundo ninja melhor. Mas independentemente do balanço entre Ashura e Indra, o fato é que as vidas de Naruto e Sasuke pareciam estar sim definidas desde o começo. Percebe o quão paradoxal Naruto é? Metade da história acompanha a jornada desse ninja sem nenhum talento que nunca desiste e faz tudo para salvar seu melhor amigo, enquanto a outra acompanha alguém que parece estar simplesmente fazendo o que o destino espera dele. Eu acompanho o anime e o mangá de Naruto desde 2008 e até hoje não havia conseguido solucionar esse mistério. Nenhum capítulo, nenhum episódio, nada parecia ter a resposta para o real sentido da obra do Kishimoto. E foi então que eu percebi. Perdido entre os meus mangás, escondido atrás de 20 anos de história, estava a resposta que eu vinha procurando desde o começo. A história piloto de Naruto, a primeira versão de Naruto Uzumaki que o Kishimoto desenhou antes disso virar uma série na Shonen Jumps. Essa história piloto de Naruto de 1997 é muito diferente da versão que a gente veria 2 anos depois, começando pelo fato de que se passava em um mundo mais próximo do nosso. Aqui o Naruto era um yokai, um espírito da raposa, cujo pai havia atacado a vila alguns anos antes. É por isso que ninguém gostava do Naruto, e temendo que o garoto fosse acabar como o pai dele, o líder da vila disse ao Naruto que ele devia fazer amigos. Ao longo da história, o Naruto conhece um artista chamado Kuroda e acaba indo ao estúdio desse pintor. Lá, ele conhece o assistente do pintor, um jovem chamado Takashi. O Naruto também é apresentado ao símbolo, uma tela pintada pelo Kuroda que era muito valiosa. O Naruto acaba se tornando amigo do Takashi, que conta pra ele a história por trás daquela pintura. O Kuroda tinha um grande amigo chamado Saburo, que acabou se sentindo traído quando o Kuroda foi apontado como novo chefe do departamento de arte e cultura da vila. O Saburo atacou o Kuroda e depois pintou a tela chamada Símbolo pouco antes de perder a vida. Essa experiência fez o Kuroda deixar de acreditar em amizade, e isso era bem parecido com o que o Naruto estava passando, já que o Naruto não acreditava que ele podia fazer amigos quando toda a vila parecia não gostar dele. Pulando mais para o final, a pintura é roubada, o Takashi acaba se sacrificando tentando salvá-la, e um dos inspetores da vila tenta colocar a culpa no Naruto, mas o Kuroda, tendo visto quão difícil era a vida do Naruto, acaba se declarando culpado apenas para salvar o garoto. O Naruto então consegue investigar quem roubou a pintura e salva o dia, e ao final da história, ele e o Kuroda agora se consideravam amigos. Tá, mas o que isso tem a ver com o debate entre talento e trabalho duro? Veja, Naruto não é sobre trabalho duro. Esse não é um anime sobre como esforço pode superar talento. Mas esse também não é um anime sobre destino. A obra de Kishimoto não é uma obra determinista que diz que o Naruto não tem nenhum mérito por todo o treinamento e a perseverança dele. A verdade é que Naruto é sobre ciclos. Sobre quebrar ciclos, mais especificamente. Seja o ciclo de dor mencionado pelo Pen, o ciclo de dever e sacrifício do clã Hyuga, ou o ciclo de embate entre Ashura e Indra, Naruto é uma história sobre como algumas coisas ruins podem se tornar tão rotineiras e cíclicas que elas acabam se perpetuando. Da mesma forma que o Kuroda havia perdido a confiança nas pessoas e nunca mais fez um amigo depois do que aconteceu com o Saburo, o Naruto foi criado sentindo o desdém de todos da vila e achava que nunca teria um amigo de verdade. E ainda assim, ao final da história, Naruto foi capaz de quebrar esse ciclo e se tornar amigo do Kuroda. E essa viria a ser a verdadeira mensagem de Naruto quando Kishimoto finalmente serializou a obra em 1999. Nenhum shinobi foi capaz de solucionar os conflitos do mundo ninja. Nenhum Hokage foi capaz de dar um fim ao sistema de ramificações do clã Hyuga ou a discriminação sofrida pelo clã Uchiha. E nenhuma das encarnações de Ashura e Indra, nem mesmo Hashirama e Madara, foi capaz de encontrar o balanço que Hagoromo queria que seus filhos tivessem. Todos eles falharam, todos menos o Naruto. Com a sua filosofia de nunca desistir, seja de seus sonhos ou de alguém, Naruto Uzumaki quebrou todos os ciclos ao redor dele, incluindo aqueles que de alguma forma determinaram aspectos de sua vida. Ele uniu as 5 grandes vilas, ele libertou todos os bijus, e ele trouxe o Sasuke de volta de uma forma que nenhuma das reencarnações de Ashura havia conseguido. E ele fez tudo isso sem saber sobre ou sem se importar com o destino dele. Então sim, Kishimoto enganou a gente ao fazer parecer que Naruto era simplesmente sobre trabalho duro,
futuro, da mesma forma que ele enganou a gente quando nos fez achar que Naruto só era especial porque ele já estava destinado a ser especial. O que fez o Naruto Uzumaki especial foi a forma como ele encarou os desafios que a vida jogou nele, um atrás do outro. No hinduísmo, os Ashuras e os Devas buscavam encontrar o Amrita, o elixir da imortalidade. Eles haviam concordado em dividir esse elixir, mas após um desentendimento, eles entraram em um conflito que nunca chegou ao fim. Essa é a história dos descendentes de Ashura e Indra em Naruto, que ecoaria até o conflito entre os Uchihas e Senjus e que definiu o destino da Vila da Folha. Naruto e Sasuke eram para ser apenas mais um capítulo nessa história sem fim, mas o Naruto quebrou esse ciclo por não ter desistido de seu melhor amigo. Por um lado, era o destino de Naruto e Sasuke se enfrentarem. Por outro, foi a determinação do Naruto que salvou o Uchiha e honrou o sonho do eremita dos 6 caminhos. Então sim, talvez o Neji estivesse errado e não existe destino. Ou talvez ele estivesse certo e o nosso futuro já está escrito. A verdade é que ninguém sabe ao certo. E sinceramente, não importa. Seja lá qual for a resposta, isso nunca parou o Naruto de tentar ser a melhor versão dele todos os dias. Não importa se fosse um treinamento de controle de chakra ou uma batalha pelo destino das 5 grandes nações ninja. Naruto sempre esteve disposto a quebrar ciclos e fazer aquilo que nem mesmo a mais determinista das probabilidades poderia prever. Esteja o futuro escrito ou não, Naruto mostra que o melhor que podemos fazer é o nosso melhor. Muito obrigado por assistir até o final, esse roteiro aqui deu bastante trabalho para fazer. E se você gosta de vídeos assim, no estilo mais documentário, deixa aqui nos comentários. E por falar nisso, nesse vídeo aqui eu faço um pequeno documentário sobre a história da dublagem no Brasil. E se você é fã de Naruto, muito provavelmente você é fã de dublagem brasileira.